Olá, prezados. A nossa 11ª videoaula sobre a disciplina de produção monogástrica, nós vamos estar abordando um assunto que é muito importante, que fala sobre alimentação das aves e também sobre higiene, profilaxia e biossegurança das granjas. Pois bem, quanto à alimentação dos frangos, um dos fatores, que influencia no consumo alimentar é o próprio alimento, a concentração energética da dieta. O que o produtor, o avicultor, o técnico deve buscar é maximizar o consumo da dieta para que a ave consiga potencializar o seu ganho de peso. Pois se eu pretendo abater os frangos com peso de 2,5 em 45 dias, eu preciso de um ganho mínimo diário desses frangos. Então, o grande segredo do manejo alimentar está na maximização deste consumo. E um dos fatores aí que influencia é a característica do alimento, é a concentração energética deste alimento, desta ração. Tanto é que já foram feitos experimentos testando o aumento da energia, da concentração energética da dieta, e à medida que vai se elevando essa concentração energética, por exemplo, 2.000 quilocalorias de energia metabolizável por quilo, para 2.500, depois 3.000, existe uma redução no consumo. Tá? Então, as dietas, de uma forma geral, aí, vai estar em torno de 3.000 quilocalorias, as rações, tanto na fase inicial quanto na fase de terminação, podendo variar de 2.800 até 3.200 quilocalorias de energia metabolizada. Então, vamos dizer aí, um máximo de 3.200 seria considerado por uma fase da criação aí de 0 a 4 semanas. E a partir da 5ª semana, um máximo aí de concentração energética de 3.000 quilocalorias de energia metabolizável por quilo da ração. Então, o que seria essa energia metabolizável? A energia metabolizável, ela é a energia do alimento, descontando as perdas nos excrementos, retirando o que sai nas fezes e urina. Aí eu tenho o que a gente chama de energia metabolizável. Então, o que o produtor e o técnico precisa é buscar estratégias. Uma das estratégias de aumentar essa energia na dieta, inclusive para compensar o menor consumo em função de outros fatores, como por exemplo climáticos. Uma ave que está em estresse térmico, ela tem redução de consumo. Então, uma forma de compensar isso é a inclusão de ingredientes que aumenta a densidade energética da ração. Um deles, e o mais famoso aí, são os óleos, as gorduras, conhecidas como extrato etéreo, podendo ter uma inclusão aí de até 5%, que é uma estratégia aí eficiente para aumentar a energia da dieta. Outra forma é você trabalhar com processamento. Então, questão de processamento físico da dieta, triturando e reduzindo o tamanho da partícula, usando, por exemplo, peneiras de crivo menor, e aí eu tenho uma moagem e com partículas menores. Assim, com essas partículas menores, eu consigo aumentar a digestibilidade da dieta, ou seja, aumentar a densidade energética, a disponibilidade de energia dessa dieta.
Uma outra alternativa, né, que as indústrias utilizam também são as rações pelletizadas. Então aqui a gente tem, né, um pellet. Nesse pellet está aqui todos os ingredientes da ração, né, e no processamento lá na indústria ele passa por um aquecimento, depois por numa forma igual aquela de carne moída, né, e assim formam-se os pellets. Esses pellets, em função desse aquecimento, ele acaba por gelatinizar o amido e aumentando a disponibilidade de energia da dieta. Porém, sabe-se que a pelletização é um processo que ele tem um custo maior e ele só justifica quando eu tenho concentrações de energia inferior a 3.200 kcal de energia metabolizável. Mais do que isso, não se justifica a pelletização, tá? Em função do custo. O teor de proteína, né? Existe uma proteína ideal para cada fase da criação. Então, por exemplo, na fase inicial, exige um teor de proteína bruta por volta de 22%. Se eu tenho inferior a isso, existe uma tendência a aumentar o consumo. Então a ave ela aumenta o consumo pensando, né, ou tentando compensar essa energia, essa proteína que está inferior às suas exigências. Então eu tenho uma condição que eu citei de valor proteico inferior ao ideal, e também quando eu tenho um valor muito superior, aí acontece o contrário, em vez de aumentar, tende a reduzir esse consumo, no entanto, sem modificar a taxa de crescimento. Então eu tenho aí nesse slide o exemplo no alimento, energia que influencia o consumo e também o teor de proteína da ração. Pois bem, no consumo alimentar, ele é influenciado também pela temperatura ambiente. Então, o estresse calórico, ele acaba por reduzir o consumo das aves, né? O que eu tenho aqui, uma imagem de experimentos onde são tiradas fotos com câmera infravermelho, e aqui é possível identificar alguns pontos onde concentra calor nas aves. Então, o próprio comportamento das aves, né, dá para interpretar aí algum nível de estresse térmico que elas estão passando. O fato é que reduz o consumo, né, a temperatura ótima aí seria em torno de 21 graus a partir aí da quarta semana, né? Então, se eu tenho uma temperatura elevada, isso acaba por prejudicar o consumo de ração. E a grande pergunta, né, como resolver isso? Então, eu tenho que buscar alternativas. As duas principais, né, simples, que é a primeira, buscar um melhor conforto térmico para as aves, né, através dos mecanismos cortina, ventilação, né, uso de nebulizadores, porque nós temos uma região que é muito quente. Então, existe aí essas formas de reduzir esse estresse térmico. E também aquela que eu disse anteriormente, que é aumentar a concentração de nutrientes na dieta, fazendo com que ela consiga ingerir a quantidade mínima exigida para aquela linhagem, especialmente para aquela fase e aquele ganho que ela precisa ter para atingir o objetivo do produtor, né? Então, isso aí seria as formas de estar resolvendo os problemas do consumo reduzido em função
de estresse calórico, né, das aves, tá? Há recomendações práticas, né? Para cada nível energético há um valor mínimo de proteína e de aminoácidos. Então a gente tem as tabelas pré-definidas por meio de estudos, né? Ensaios de digestibilidade, onde já foi definida as quantidades para cada fase, né? Fase inicial, intermediária e fase de terminação das aves, né? Então já tem aí essas quantidades, né? Então para cada nível energético que eu falei no slide anterior, tem lá também o nível de proteína e as quantidades de aminoácidos, né? Para proporcionar um melhor desempenho, né? Melhor ganho de peso dessas aves. Pois bem, nós temos nessa tabela algumas recomendações em termos de níveis nutricionais em função de cada fase, né, da criação. Então, considerando aqui inicial, crescimento e terminação, gostaria de destacar aqui, e já coloquei, né, como destaque aqui, a proteína bruta. Por que a proteína bruta? Porque ela é o item de maior custo da ração, tá? Se vocês perceberem, a energia metabolizável, ela vai dar em torno de 3.000, variando um pouco para baixo aí, 2.800, 2.850 até 3.200. Vamos colocar uma média aí de 3.000 para as três fases. Isso aqui pouco impacta o custo da dieta, né? Tem pouco impacto essa variação, né, que vai ter aqui, mas isso aqui considerando uma média, um valor fixo, tá? O que varia realmente e que isso tem uma diferença significativa aí no custo de produção é a proteína bruta. Então daí a necessidade, por isso eu estou destacando aqui, de realmente trabalhar com pelo menos aí dois tipos de ração, uma vez que eu tenho uma diferença aqui, ó, da inicial para terminação de 4 pontos aí percentuais, o que pode dar uma diferença significativa no custo de produção, tá? Então aqui eu tenho, né, os valores. Você percebe aí que a fase inicial é mais exigente, né, tanto em cálcio quanto em fósforo, à medida que a ave vai desenvolvendo, né, lógico que por questão de formação óssea dos tecidos, né, então vai reduzindo também essa exigência para os minerais, né. Aqui eu estou citando os macros principais, cálcio e fósforo, mas também envolve aqui os micros, né, zinco e os demais microminerais, tá? Também tem as vitaminas, tá? E quando a gente fala na nutrição de aves, a gente deve se destacar que exige uma proteína, mais do que uma proteína bruta, a qualidade da proteína é extremamente importante. Então a gente já tem comprovação científica, já há tempo isso aí, né, de que a lisina, por exemplo, influencia. Então eu preciso de níveis de lisina, aqui a 1,16, que é o mínimo para a categoria, né, de aves na fase inicial de crescimento. Depois também diminui, né, com uma diferença menor comparada à proteína bruta, mas você percebe que tem aqui uma redução, né? Mas é importante destacar, independente da fase, a necessidade de atender esse mínimo aqui de lisina, porque ela vai influenciar no desempenho das aves. Da mesma forma que eu tenho lá os aminoácidos sulfurados, né? Um exemplo, a metionina, também tem a cisteína, tá? Que são exemplos de aminoácidos sulfurados, e para eles também eu preciso de ter aqui, de acordo com cada fase, concentrações mínimas, tá? Aqui é 0,44, né? Entendam que não é 44, é 0,44, tá? Então eu preciso dessas concentrações mínimas também desses aminoácidos aí, que são chamados de aminoácidos essenciais. Por que essenciais? Eu preciso de fornecer via dieta. Eles não sintetizam isso no corpo,
tá? E precisa de uma fonte externa através do alimento que eles precisam de atender essas necessidades desses aminoácidos. Pois bem, um dos papéis do técnico, né, é verificar aí os níveis mínimos de garantia das rações que você está fornecendo aos frangos. Então, as garantias que devem estar então estampadas no rótulo, ela diz primeiramente quanto ao teor máximo de umidade, né? Esse teor máximo aí pode-se considerar 14% como nível máximo de umidade. Acima de 14% passa a surgir problemas com desenvolvimento de fungos, né? Começa a morfar e esse fungo ele vai produzir o que a gente chama de micotoxinas, e essas micotoxinas elas podem ser letais aí aos monogastos de uma forma geral, né? Então o ideal mesmo em termos de teor de umidade seria 12% para as rações. A fibra bruta, ela é um método que ela é determinada num laboratório e chamado método de Wend, e a fibra, diferentemente dos ruminantes, ela tem pouca importância para as aves, né? Então, quanto maior quantidade, quanto maior concentração de fibra no alimento, a tendência é que o valor energético desse alimento reduza, entendeu? São duas características que elas são antagônicas entre si. Mais fibra, menor energia. Então, além da umidade, que é um teste, né? Então, o técnico, o produtor, ele deve frequentemente coletar amostras dessa ração que chega e enviar em sacos plásticos identificados, né? A propriedade e com data, e enviar para um laboratório para estar realizando o que a gente chama de análise bromatológica. Então, nessa análise bromatológica, tem o teor, né, de umidade, teor de fibra e de minerais, levando em consideração também que o minerais ele é determinado através da queima. Então, ele é retirado uma amostra que você levou para o laboratório, colocado numa parede chamada mufla. Essa mufla ela tem uma temperatura superior a 500 graus, então é queimado esse material. O que fica a cinza são a matéria mineral, são os minerais. Quando esse valor é inferior a 2%, pode significar, né, que os níveis, os minerais na ração eles estão escassos, ou seja, pode ter sido que não acrescentou mineral aí, né, nessa ração, tá? Então os minerais normalmente estão disponíveis no mercado através aí dos núcleos vitamínicos, minerais, para a gente acrescentar nas rações, né, que a gente faz aí para as aves. Então 2%, 2,5%, vamos dizer assim, 2% seria a quantidade de cinza, tá? Fibra, quanto mais fibra, menos energia, e precisa também, são análises importantes aí a serem feitas. Matérias-primas são os componentes das rações, né? Então, as matérias-primas elas devem constar no rótulo, tá? Então, eu tenho lá, por exemplo, aqui o milho, e tem seus eventuais substitutivos. Então, vamos pensar aqui no milho como eventual substitutivo. Ele é um alimento energético. Eu tenho um eventual substitutivo que é o sorgo, tá? Mesmo que com valores energéticos inferiores para o sorgo, ele é um eventual substitutivo. Eu poderia citar a polpa cítrica, poderia citar a fécula de mandioca, né, que aí são alimentos
energéticos que podem substituir o milho. É uma estratégia da indústria, né, para a questão de custo. Às vezes o milho está muito alto, ela usa uma outra fonte energética que possa substituir o milho. Então, são exemplos, né? Eu estou falando milho, mas, por exemplo, a soja, eu tenho aí farelo de amendoim, né? Que pode estar substituindo a soja. O de girassol também é eventual substitutivo. Então, assim, são exemplos de alimentos que normalmente constam no rótulo e que um substitui o outro, vai depender do preço. Isso é uma estratégia aí da indústria. A presença de vitaminas, anticoxidianos, que é para evitar aí aqueles distúrbios, diarreia, né, que dá nas aves, e aí eles acrescentam como promotores aí de crescimento, né, para evitar esses distúrbios. Afinal, as aves elas foram melhoradas e o ambiente que ela vive, que elas são criadas, ainda tem um problema, que são ambientes insalubres, né? Então esse ambiente acaba, para evitar aí esses transtornos digestivos, usa-se esses anticoxidianos, tá? Aqui é um exemplo, tá, o de rótulo. Então aqui normalmente vai constar, né, não é o caso desse aqui, não, mas tem proteína, tá? Que fala em carboidratos, valor energético em quilocaloria, tá? Então aqui é um exemplo de um rótulo, tá? Então normalmente vem esses rótulos, é uma obrigatoriedade, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a presença do rótulo especificando os valores mínimos e máximos e as matérias-primas. Vamos falar agora sobre o higiene, profilaxia e biossegurança das granjas. Pois bem, dentre as recomendações de vigilância sanitária das granjas, recomenda-se uma delas, né, que é o bom isolamento das instalações. Esse isolamento, o produtor, né, o investidor, até o técnico, ele deve levar em consideração a direção dos ventos, né, que tem ali um portão único de acesso, de forma a restringir a entrada de pessoas, evitando assim a trazer infecções, doenças para dentro do sistema de produção, né, avisos, né, de restrição do acesso. Então isso tudo vai estar contribuindo, né, para a melhor eficiência, né, em termos profiláticos e higiene das instalações, tá? A mesma espécie também é recomendada, né, que seja a mesma espécie e que tenha a mesma idade. Caso, né, é muito difícil você ter ali uma mesma idade, se você trabalha com lotes escalonados, deve-se isolar ao máximo aí, seguindo aquelas distâncias em relação ao pé direito que foi citado em aulas anteriores aí, tá? Isolar os outros animais é importante. Com isso eu faço isolamentos por meio de instalações de telas, evitando a entrada de cães, a entrada de gatos, né, de animais silvestres. Então são formas aí, né, de estar também se prevenindo para o risco de estar levando, né, doenças para dentro dos aviários. A superfície internas dos aviários, recomenda-se que elas sejam lisas e impermeáveis. Para que isso? Facilitar, né, a limpeza e a desinfecção das instalações, né? Então é importante, e sempre lembrar que sempre após a retirada, né, das aves, deve-se fazer aí uma remoção da cama e seguida da desinfecção, que é o exemplo aqui, né, um trator passando e distribuindo aqui
dentro do galpão cal virgem que tem poder germicida, né? Um outro ponto importante é toda vez que surgirem aves debilitadas, aves doentes ou mortas, né, é necessário que se faça destino correto dessas carcaças, tá? Então aqui tem uma foto de uma composteira, né, com carcaça de animais que estavam doentes, né, e que aí foram sacrificados ou de animais que já estavam mortos, tá? Dos tipos de vacinas existentes no mercado, né, como toda e qualquer criação, tem um cronograma de vacinação e existem tipos de vacinas diferentes, sendo as chamadas vacinas vivas ou atenuadas, é como se fosse o vírus, né, ou aquele agente patológico enfraquecido. Então aquilo é introduzido no organismo, da mesma forma que isso tem também para os seres humanos, tá? Então esse vírus enfraquecido é suficiente para que o organismo, né, em condições normais, né, com células de defesas normais, ele reage contra esse vírus ou a qualquer agente patogênico enfraquecido e assim cria imunidade, né? E também tem as vacinas, que é o agente patogênico morto, né, ou também chamadas vacinas inativas, tá? As formas de aplicação das vacinas tem a vacinação pela água, então tem tipos de vacina aí que é feita pela água, tem a vantagem aí de ter um grande número de animais vacinados ao mesmo tempo, mas que em termos de eficiência é menor comparada às outras formas de vacinação, né? Então existe uma imunidade que ela é desigual, então isso é um ponto negativo para a vacinação feita pela água. Uma das recomendações em função para que tenha uma boa uniformidade é você deixar o animal com sede, que você vai introduzir aquela vacina na água, misturada com a água, e ele vai estar ingerindo. Então o animal precisa ingerir a água. Então a recomendação aí para períodos quentes é que deixar 1 hora sem água antes de disponibilizar o bebedouro com a água, né, contendo a vacina, para que eles consigam ingerir, né, e consigam assim adquirir a imunidade, né? Então são pontos aí que devem ser levados em consideração, né, mas que a vacina através da água tem esse ponto negativo aí, que é a desuniformidade da imunidade adquirida. Tem também a intraocular, que é essa foto. Então perceba aqui que tem uma gotinha, ela tem uma coloração para facilitar a identificação, né? Aí ela é colocada intraocular, né? Ou também na narina, então de forma que o animal tenha condição de estar sendo imunizado. Tem uma boa eficiência esse método, muito bom esse método. O problema maior é em função da mão de obra que se tem por ter que ser executada aí ave por ave, né? E as injeções também tem boa eficiência, né? Pode ser na coxa, aqui na asa do animal também, são pontos aí de aplicação, né? As formas injetáveis que tem uma boa eficiência, né? Porém segue o mesmo problema aí, tá? Da vacinação intraocular ou intranasal, né? Que tem uma mão de obra. Além disso, também para ambas, tá? Tem o risco aí de estar causando traumas nas aves. Quanto aos programas de vacinação, nós temos aí, primeira enfermidade, pode-se considerar que é a mais conhecida aí das aves, né? Que causa um grande prejuízo, grandes perdas, que é a doença de Newcastle.
uma doença viral, tá? E recomenda-se aí uma vacinação do primeiro dia e com 21 dias. E uma vacinação, ela também pode ser feita no incubatório, tá? Principalmente para regiões onde não tem incidência da doença. Então considere essa com o primeiro dia já vindo do incubatório, um reforço com 21 dias. Mas para regiões que têm incidência. Vamos dizer que a nossa região aqui, o norte de Minas, como não é uma região, um polo produtor de frangos mesmo, então eu poderia considerar somente a vacinação lá do incubatório. Tá? No caso para postura, é diferente, né? Porque a aves de postura ela fica um longo período ali, né? Até 72 semanas ou até mais que isso. Tá? Então eu tenho uma primeira vacinação com idade de 7 a 15 dias, uma segunda vacinação com 21 a 30 dias, e terceira e quarta, respectivamente, aí, com 2 meses, e ao entrar na fase de postura. Tá? Então, a Newcastle é uma doença viral, como eu disse, importante, tá? E que ela também é conhecida como doença do pescoço quebrado, né? Então, essa fase aqui do pescoço caído, do pescoço quebrado, já é uma fase bem avançada da doença, que ela causa problemas neurais, tá? Então, ela, além disso aqui, tem inchaços nos olhos, o bico, você vai encontrar um animal com muita secreção espessa no bico, o animal tem febre, a crista do animal fica azulada, né? E as outras partes das peles da cabeça também, tá? Então, aí são características dessa doença aí, tá? A bronquite infecciosa, ela vacina-se mais para aves de postura ou aves de reprodução, tá? Então eu tenho aí um exemplo aqui, né, de problema reprodutivo causado pela bronquite infecciosa, também uma doença viral, tá? Que é a má formação dos ovos, né? Eu tenho aí ovo sem casca, ou quando com casca, ovo de casca mole, tá? São características aí da doença bronquite infecciosa, tá? Quanto ao esquema, né, de vacinação, pode-se, né, recomenda-se, melhor dizendo, que aí do 8º dia de idade pode ser feita uma aplicação ocular, depois com 4 a 5 semanas através da água, pode ser feita através da água, de 8 a 9 também através da água, de 11 a 12 semanas via água, e quando entra na postura, que normalmente é na 17ª, 18ª semana, aí tem o uso na forma inativada, né? Como eu citei lá, o tipo de vacina na forma inativada, de forma injetável, pode ser feito na asa do animal, tá? Então, aí são um esquema de vacinação especialmente para bronquite infecciosa, que causa problemas reprodutivos, tá? Para aves de cortes, não é comum, tá? Imunizar para ave de corte, mas postura ou animais destinados aí à reprodução, tá? Então, nos programas de vacinação, seguindo aí, né, a sequência das doenças virais, nós temos também a doença de Marek, que é uma doença que normalmente ela segue a vacinação nos incubatórios, né, e que normalmente a aplicação é feita via subcutânea ou intramuscular, no primeiro dia de vida, né. Quanto a doenças bacterianas, a imunização não tem a mesma eficiência comparado com as vacinas com os antígenos virais, né? Então, a proteção é considerada aí de nível baixo. Mas o exemplo aí, né, uma muito conhecida das aves aí, é a corize infecciosa, que é recomendada a vacinação para zonas enzooóticas, né? Essas zonas enzooóticas, o que seria isso? São os locais onde ocorre aquela enfermidade, né? Então, é uma doença
também conhecida como gogo, que é altamente infecciosa, né? Ela tem essa característica aqui de apresentar um inchaço no globo ocular. Então aqui eu estou só comparando, né, a imagem direita aí, ó, uma imagem em condições normais, uma ave de postura, enquanto aqui uma ave contaminada aí pela coriza, né, infecciosa. Então, normalmente a via de aplicação é subcutânea, né? A ave também ela apresenta espirros, né? Ela fica com aquela secreção, né? Ela fica com a presença aí de inchaço também na barbela, tá? E para regiões onde apresenta doença, a recomendação é que se faça uma primeira dose com 10 a 15 semanas de idade e uma segunda dose 3 semanas após a primeira aplicação, tá? Então, tá aí, né, uma doença que é bacteriana e comum aí nas criações das aves, de aves. Pois bem, pessoal, eu tinha para apresentar isso aí e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.